41 de Isaías, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz o título: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada. Boa é, então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro do profeta Isaías é uma coletânea de escritos que se dá ao longo de aproximadamente 200 anos de história do povo judeu. A primeira parte do livro do profeta foi escrito pelo próprio profeta, que era um homem da nobreza, da realeza, era sobrinho de um rei, e mesmo com a morte do rei, ele se manteve com condição de poder anunciar aquilo que Deus esperava dele. E passa o livro e vai passando as fases, vai passando as gerações. É que nós temos um escrito que já passaram-se mais de 100 anos da vida de Isaías. E aqui está sendo narrado uma história, uma libertação que o Senhor permitiu no povo de Israel, porque sobre o povo de Israel sempre teve projeto de benção, mas por um motivo de desobediência, de adoração a outros deuses, eles caíram em caminhos errantes e foram punidos por permissão de Deus. Todavia, passado o tempo do cativeiro, aqui esse texto que nós lemos, a qual convidamos a Irmandade que possa entrar no texto, ler o capítulo inteiro, ler os próximos capítulos, ele está falando a respeito do libertador, que foi o rei Ciro da Pérsia, uma região onde hoje é o país do Irã, e esse rei, o avô dele teve um sonho que das costas da mãe dele, da filha do rei, nascia algo que dominaria sobre todo o reino. E ele teve o entendimento de que seria o neto dele que haveria de dominar sobre o povo, e ele, apegado ao poder, ordenou que matassem o rei Ciro. Mandou o melhor homem que ele tinha para que ele fosse e destruísse aquela criança. Aquele que foi enviado chegou, mas Deus segurou o temperamento daquele homem. Ele viu uma beleza tão grande naquela criança que não conseguiu fazer mal algum. Voltou, falou para o avô dele que não tinha conseguido. O avô matou a criança, matou o filho do soldado e fez ele comer. Uma história de muita destruição, de muita dor, só que quem nasceu para governar, para libertar, para abençoar,
pode passar pela provação que for, mas Deus não deixa de cumprir o que Ele quer na vida da pessoa. E cresceu o jovem Ciro. No tempo certo ele começou sim a reinar, dominou no reino onde era do avô. O avô esteve na mão dele para que ele o destruísse, porque ele se levantou contra. Ele não o matou, não destruiu, e ele foi considerado, irmãos, um homem extremamente sábio, extremamente inteligente. Ele ia dominando, ele ia entrando nas sociedades, nos reinos vizinhos, ia dominando. Ele não matava, não destruía, não fazia as pessoas vir agir como ele. Ele ia respeitando as diferenças de cada povo. E chegou o tempo em que Ciro resolveu, tomado por um espírito que sabemos que vem de Deus, resolveu devolver a terra de Israel aos hebreus. Então ele é o homem que começa ao fim do exílio, do sequestro, do cativeiro do povo judeu. Ele fez isso porque era um lugar de extrema importância comercial, era um povo que sempre seria fiel a ele em defender as orientações que viesse do reino dele. Então Ciro começa a cuidar de devolver o território do povo de Israel. Irmãos, e Ciro, quando ele toma essa decisão, ele foi influenciado por um homem que o assistia, que cuidava dele, que era um judeu escravo, um judeu eunuco. Um dia esse judeu estava triste, ele falou: mas por que você está triste? Você nunca me serviu triste? E ele começou a falar a respeito da terra dos pais dele, e ali começa a libertação do povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel, ainda que estivesse cativo, ainda que tivessem se tornado escravos, houve uma casta de pessoas, alguns jovens, alguns hebreus, que dominaram, que auxiliaram, que assistiram aos reis, mesmo que fossem em condição de submissão. Então, quando chegou a libertação do povo, deu-se por esses que assistiam os reis. Então, quando nós estamos na nossa prova, nós não devemos, irmãos, perder as nossas forças, mas nós devemos sempre querer o melhor na nossa vida, o melhor na nossa instrução, o melhor para os nossos filhos, para que a nossa família possa estar em lugar de destaque, não para menosprezar os outros, mas que possa, no lugar alto, ser um motivo de ser uma bênção na vida dos demais. Não há pecado nenhum, não há erro nenhum em querer ser todos os dias um pouco melhor. Nos estudos, no trabalho, na evangelização, no testemunho, na escola, em todos os lugares que nós formos, buscarmos ser o melhor. A palavra do Senhor hoje, irmãos, fala a respeito que, valendo-se de um escravo que estava entre os melhores, que Deus ouviu o lamento, que começou a devolver a terra dos pais dele, devolver Israel aos hebreus. Isso aqui é como se fosse um cântico, lembrando dos favores do Senhor, de um homem, de um rei, longe de uma outra terra. Aqui está sendo exaltado a vida do rei Ciro. Não falava a língua dele, não frequentava a igreja dele, não comia a comida deles, não usava as mesmas roupas, não tinha os mesmos costumes, não tinha os mesmos valores, mas foi instrumento de Deus para abençoar, para libertar. Pelo testemunho que Deus deu para a irmã Júlia, para o irmão André, para o irmão Gilbert, que testemunhou nessa manhã, sentimos-nos confirmados para pregar essa palavra. Ainda, irmãos, que você não saiba de onde vem, mas o Senhor hoje inicia a tua libertação. Irmãos, o povo hebreu, ele passou 70 anos escravizado.
os filhos ouviam a história dos pais, a história dos avós, e eles não acreditavam mais. Porque uma vez que você está na segunda geração, na terceira geração de escravo, para você aquele ali é o seu normal. Aquilo ali é o natural. Temos várias histórias. Tem uma história que é narrada quando estuda-se a história de Lucas. Do apóstolo Lucas, do Evangelho segundo Lucas, foi escrito por Lucas, ele não andou com Cristo, mas ele no caminho da conversão tem uma história muito bonita, em que ele encontra um escravo e Deus fala, isso não é escravo, isso é príncipe. E ele começa a cuidar daquele escravo até que ele encontra. Ele tinha sido sequestrado quando jovenzinho e Deus permite que por Lucas ele volta a encontrar o caminho dele. Só que ele não sabia que ele era príncipe. Muitas vezes, aquele povo hebreu já nem confiava mais. Então, às vezes, você está numa prova, você não sabe nem o que você pode pedir, porque você não sabe onde Deus quer te colocar. Irmãos, assim como os hebreus não esperavam a libertação, nós estamos diante de Deus nesta manhã, clamando pela misericórdia do Pai, pela sua saúde, pela sua vida, pela tua família. Hoje o Senhor te convida, confie, o Senhor vai te abençoar. O Senhor despertará, nem que seja de longe, mas virá a libertação na tua vida. O Senhor não trocou a roupa do povo hebreu pela vida desse rei. O Senhor não trocou a comida que eles comiam. O Senhor devolveu para eles a dignidade como seres humanos. E o Senhor confirmou a bênção que estava prometida desde quando havia os guardiões da fé, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Então hoje o Senhor não fala de uma promessa nova, de uma promessa que faz hoje na tua vida, que amanhã não tem homem que possa sustentar. Hoje o Senhor fala que na tua vida tem projeto de benção que está firmada desde os princípios do mundo. Porque todo aquele que se junta num espírito de Deus, quem se junta numa comunhão para adorar a Deus, o Senhor se alegra no céu, e o Senhor tem visto a tua vida. Muitas vezes, pelas tuas enfermidades que chegam na tua casa, você fala, Senhor, de onde vem? Por quê? Que preço é esse que eu estou pagando? Não é verdade, irmãos? Alguma dificuldade financeira, às vezes o teu salário não rende, outras vezes você fica sem um emprego, outras vezes você usa o fruto da benção de Deus com remédio. Irmãos, os irmãos creem nessa palavra? O Senhor vai mudar a natureza da tua vida. O Senhor está chamando esse povo nessa manhã para uma obra nova. O Senhor vai te tirar da onde você está, da tua prova, e vai colocar você para cantar. Você vai ter história para contar para a tua família, que um dia Deus mudou o teu cativeiro. Irmãos, a palavra que Deus manda na igreja, o texto, ele tem que estar confirmado por Deus. Nós temos que nos sentir confirmado pelo Espírito Santo. Só que nós, quando estamos numa provação, às vezes nós nem conseguimos acreditar naquilo que está sendo pregado. E você fala assim, pela forma que é a minha vida, pela forma que eu sou, que tudo de errado acontece comigo, é capaz essa palavra pegar quem está do meu lado e passar por cima de mim e não chegar até a minha casa. Irmão, só que hoje você vai invocar o Espírito Santo para que essa palavra entre dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua despensa, dentro dos teus órgãos, dentro da tua família, porque o Senhor vai mudar a história da tua vida. Essa palavra o Senhor nos manda nessa manhã. Hoje lemos um texto do libertador que foi um rei estranho. Pelos motivos que ele tinha, o povo foi alcançado. Não importa de onde venha,
mas a liberdade, a misericórdia, a bênção e a proteção de Deus será manifesta no meio de nós a partir dessa palavra. Creia que não é o homem, aliás, irmãos, a palavra já está se encerrando, e que Deus possa tocar a minha vida, a vida da minha família, porque na nossa vida também acontece coisas, você fala, Senhor, mas por quê? Tantos porquês que você tem na tua vida, eu também tenho na minha, os irmãos que estão aqui na frente têm na vida deles, as crianças, se você perguntar, elas carregam alguma frustração, mas hoje não é dia de responder por quê, hoje é dia de mudar a tua mente, a tua obra, a tua vida, porque é um tempo novo diante de Deus na tua vida, na vida da tua família. Recebamos essa palavra, irmãos, recebamos ela como vinda de Deus, que na tua vida ela possa estar marcada, que amanhã você possa falar, houve o dia da minha libertação. Irmãos, hoje não tem o rei Ciro, hoje não tem um povo escravizado, mas tem a tua vida que não está de acordo com o que você esperava que estivesse nesse tempo que você está vivendo. Hoje, pela promessa da palavra, pela bênção que está prometida na tua vida desde antes de você nascer, hoje o Senhor decreta a mudança de cativeiro para toda a igreja. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus, e que em tudo na nossa vida, o nome de Deus seja sempre louvado.